Olá a todos os espectadores da TV Regional. Estamos começando hoje aqui mais um Papo Certo. Hoje um Papo Certo muito especial, com um convidado que está aqui visitando a nossa região, está sempre trabalhando. Eu lembro do Pedro. Pedro Bessa é fotógrafo e trabalha com a área de produção em geral na cidade de Nova Friburgo. Mas eu estava aqui, antes de começar o papo, tentando lembrar de onde eu conheço o Pedro. Pedro, vou te pedir, em primeiro lugar, obrigado, para você falar um pouquinho do seu currículo, para ver se eu lembro ou descubro da onde a gente se conhece, Pedro. Boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Bom, eu trabalhei em televisão a partir de 2003, né? Antes eu trabalhava em agência de publicidade como diretor de arte e passei por algumas boas agências lá em Friburgo e depois fui convidado para trabalhar numa televisão local lá na cidade. A ideia era fazer, tipo, na época era ser o Hans Donner friburguense, né? Era fazer as vinhetas, os elementos gráficos do canal Qual era a e TV? a TV Zoom. E a partir de um certo momento, eu comecei a ver que o conhecimento que eu tinha de fotografia da juventude, de um trabalho que eu fazia quando morei fora, já um trabalho com fotografia esportiva, poderia me ajudar também a fazer minhas próprias filmagens. Então, quando chegava algum cliente que pedia um tratamento melhor num comercial, um roteiro mais interessante, a minha parte de publicidade podia trazer isso. E aí eu comecei a criar alguns comerciais, e fazer alguns comerciais mais elaborados, usando 3D, usando um roteiro mais pensado. E aí começou a gerar uns comerciais mais interessantes, tanto para Friburgo quanto para a região e para alguns institucionais, inclusive no Rio de Janeiro. E aí eu fui crescendo nesse meio aí durante quase 10 anos em televisão, até que eu decidi que a minha paixão era mesmo a fotografia. Decidi sair da televisão para me dedicar à fotografia e meu trabalho fotográfico mesmo. Você antes desse período, você já trabalhava com fotografia? Você só mexia com computador, só fazia vinheta, edição, ou você já também já era fotógrafo? O que aconteceu foi o seguinte: durante toda a minha juventude eu estava caminhando para um trabalho na área de informática. Comecei a trabalhar com informática aos 12 anos de idade e ainda isso, vou falar em 1985. Então, os anos 80 para mim foram os anos da informática. Eu era deslumbrado pelo mundo da informática. Quando eu comecei a fazer a faculdade, entrei na faculdade de comunicação, de computação na PUC, mas por causa de alguns desentendimentos aqui no Brasil e tal, decidi ir para fora, estudar na França. Caí numa faculdade que foi um engano total para mim, que eu achava que ia ser fantástica na informática, e acabou que era matemática pura e aplicada, 12 horas de matemática por dia. A minha cabeça parou de funcionar e eu abandonei e não sabia o que fazer. E aí eu comecei a repensar a minha vida, o que eu ia fazer? Ia continuar na informática, o que ia acontecer? Isso E em que país na isso França? na França. Aí eu estava na região parisiense, ainda desempregado, e tive um acidente com patins. Tive um traumatismo craniano e fiquei entre a vida e a morte. Sozinho? Sozinho. Cara, Não, quer dizer, a família da minha mãe toda mora lá, minha avó morava lá, só que eu morava sozinho, minha avó morava em outra cidade. E eu estava lá naquela cidade de Paris, aquela coisa, aquela bagunça toda que acontece numa metrópole como Paris. E aí depois desse acidente, eu falei, preciso encontrar qualquer trabalho, então chega de procurar alguma coisa na área de informática, vamos encontrar a primeira coisa que surgir. Aí eu encontrei um trabalho que era manual, muito simples, de colar pedaços de tecido em amostras, fazer aquelas amostras de tecido, de produtos, etc. E só que para poder complementar a renda, com o meu primeiro salário eu comprei uma câmera fotográfica. Porque eu sempre tive uma paixão por fotografia, tinha feito um curso aos 12 anos também, tinha sido no Colégio Anchieta, lá em Friburgo, e tinha me interessado por aquilo ali, mas nunca tinha prosseguido na área da fotografia. E aí eu comprei essa câmera, resolvi estudar, e nos finais de semana eu comecei a trabalhar com fotografia esportiva, justamente porque conheci o pessoal do patins. Patins, skate. A vantagem de estar em Paris é que os maiores campeões europeus treinavam ali no mesmo lugar onde eu tinha levado meu tombo.
Então eu conhecia todos eles, eu conhecia o que eles faziam no treinamento e o que eles iam fazer nas competições. Isso na época me dava uma vantagem, eu estou falando aqui de 96, isso me dava uma vantagem em termos de gastar menos filme. Você está falando da época da fotografia de filme, eu gastava menos filme e conseguia apresentar logo um trabalho para as revistas. Então eu comecei a fazer no final de semana, eu fazia fotografia esportiva, até que em 98 eu decidi que, bom, agora eu tenho que procurar um outro caminho, não quero continuar com esse emprego. Não sabia o que fazer e voltei para o Brasil. Decidi voltar para o Brasil. E aqui a vantagem aqui no Brasil, você tem que ter alguém que conhece, que te coloque alguma coisa, um amigo aqui. Isso na Europa não funciona assim. E aí o amigo meu me falou de uma amiga dele, que era dona de uma agência de publicidade, precisava de alguém para fazer tratamento de imagem. Eu já mexia com Photoshop, com essas coisas assim. E com 3D também, por curiosidade da época da informática. E aí caí dentro de uma agência de publicidade e a partir de me encantei pela publicidade, fui crescendo nesse meio, fiz a faculdade de publicidade, quando abriu lá na cidade. E daí foi para publicidade, televisão. Você já voltou direto para Friburgo? Voltei direto para Friburgo. Na verdade, não. Quando eu voltei para o Brasil, tinha uma oferta de emprego em São Paulo, um salário maravilhoso, em dólar, era uma coisa assim, para trabalhar com web design. Isso em 98 eram profissionais extremamente valorizados. Só que eu tenho uma... E não era igual hoje, né? Se você me corrija, que hoje em dia, assim, as plataformas de desenvolvimento para web design, uns programas super avançados, tipo CorelDRAW, Photoshop. Antigamente, como é que era isso? Antigamente era no código, né? A gente fazia tudo no processador de texto e era tudo basicamente código, as imagens trabalhavam e tal. Mas a criação... Tipo colagem, assim? Não, a criação você tinha que dizer como é que ia ser o desenho gráfico, era uma coisa em código, muito parecido com a programação. Então era muito menos visual do que hoje em dia, que você tem uma parte do trabalho pesado é feito internamente pelo software. Naquela época não tinha o software para fazer, a internet era uma coisa... A internet tinha acabado de chegar. Você tinha que ir criando elementos e depois... Você tinha que dizer como é que a página ia ser desenhada totalmente. Hoje em dia não, você já tem uma base pronta e você só diz onde quer usar. Só usa a ferramenta. Só usa a ferramenta. Então na época não existiam essas ferramentas. Então era basicamente uma programação daquela imagem dos sites. E os sites eram muito rudimentares, tinha uma dificuldade muito grande de carregar a imagem, porque a banda que a gente tinha de internet, a gente usava modem de 56K. Ninguém falava em megas, gigas naquela época. Então, eles precisavam de alguém que pudesse ter um tratamento, conhecesse o tratamento de imagem para fazer essa parte de otimização das imagens e que tivesse um background de informática para fazer a programação do site. Só que eu e São Paulo, a gente não conversa. Não conversa. Nunca consegui conversar muito bem com São Paulo. Já estive em São Paulo justamente nessa época, quando eu voltei. Fui conhecer a empresa e tal. E foi um amigo da família que tinha me indicado. E aí ele mora numa mansão. Eu conheci o melhor de São Paulo. É maravilhoso, é fantástico. É muito dinheiro envolvido em tudo. Só que quando eu fui na semana seguinte, para começar a trabalhar um pouquinho, ainda em experiência, aí a vida real de São Paulo já não conversou mais comigo. O glamour, aquela coisa toda, era muito falso. Era de uma elite da qual eu não fazia parte. E eu achei que também eu tenho um amor muito grande por Friburgo, pela região, que é nossa região serrana. E aí eu nasci no Rio de Janeiro, de um pai nordestino, uma mãe francesa, que se conheceram em Moscou. Então a minha parte cosmopolita tá na raiz. Mas eu vim para Friburgo aos 4 anos de idade e meu pai queria ter um sítio, foi fiscal agrícola em toda a região serrana pelo Banco do Brasil. Então esse contato com a terra, com a nossa terra, com nossas montanhas, sempre fez muita parte de mim, assim. Então eu falava, vou ficar em Friburgo, em vez de ganhar $4.000 em São Paulo, eu vou ganhar R$300 em Friburgo e a gente vai tocar a partir daí. Bem, é uma decisão difícil, porque, acima de tudo, até, vamos dizer assim, a experiência técnica, profissional que um grande centro oferece te gabarita para o resto
de tudo que você quiser fazer, né? Não que não fosse o seu caso, até porque você teve a experiência, né? Chegou com esse currículo. E como é que você encontrou o mercado de Friburgo naquela época, assim, para você, como você disse, você partiu para vários setores, como a televisão em si, mas naquele momento que você chegou, qual o horizonte que você detectou? Eu cheguei numa época analógica ainda, não era digital. Então as agências de publicidade, como o meu primeiro emprego foi trabalhando em agência de publicidade, Qual? foi na fábrica, não, primeiro foi na 2 Marketing e, e depois futuramente na fábrica de ideias. E aí ali a empresa era uma empresa que tinha um cliente grande, no caso a Stan, que era um gigante lá para a região, mas que não era aquele gigante que é hoje, né? Na época estava em nono lugar em vendas no Brasil e a empresa estava estabelecendo uma estratégia de marketing, acabado de pegar a conta e que levou em 2 anos a Stan a terceiro lugar em vendas no Brasil. Salto absurdo. E eu me apaixonei por aquela coisa que a publicidade traz de influenciar as pessoas, né? Numa época que os influencers ainda não existiam e eles eram muito Os mais influencers reais. eram as revistas, jornais. Exatamente, né? As mídias eram influenciadores de verdade porque tinham também um conhecimento de como colocar aquilo ali. E aí eu me encantei muito por aquela história. Eu entrei para fazer trabalho de Photoshop, de retirar uma fechadura fotografada num fundo de uma porta para poder colocar num catálogo, deixá-la com fundo branco para botar num catálogo. Mas eu comecei a ver muito o que meus colegas faziam e falavam, isso aí me agrada criar anúncio, me agrada. Aí eu comecei de repente a propor textos, propor layout, e aí aos poucos aquele trabalho que ia ser temporário de tratamento de imagem virou um trabalho de direção de arte e de redação. E aí fui crescendo nessa área. Quando já na fábrica de ideias eu comecei a trazer coisas para televisão, porque antes eu não fazia nada para televisão, eu comecei a fazer edições de vídeo. E eu não conhecia edição de vídeo. Não era uma base minha, não tinha nada a ver comigo. Você na agência só tratava imagem ou já fotografava também? Eu fotografava muito raramente, né? Porque era coisa de filme e já tinha... Mas aí você fazia um trabalho técnico de tratamento de imagem, Isso, né? layout, que já te imagem, dá uma base muito grande para você editar, por exemplo, né? Editar um vídeo. Já não é um caminho tão distante, por assim dizer. Na época, por exemplo, se pegar a Serra Mar, que era a televisão, né? A grande televisão da época, né? Ainda usava editores lineares, não era edição não linear ainda, eram duas fitas passando e o cara ia cortando no dedo ali. Então ainda era realmente uma época ainda muito analógica. Era na ilha, né? Era na ilha. E aquele meu trabalho ali de aprender a parte publicitária se juntou com uma curiosidade que eu tinha antes da época da informática, com esses softwares de edição de 3D, o 3D Studio, no caso, o Photoshop, que eu trabalhei nas primeiras versões, CorelDRAW desde a primeira versão, mas era só curiosidade. Eu comecei a ver que aquelas eram ferramentas que eu já dominava. E eram ferramentas digitais. Que antes tinha lá, ainda tinha na agência quando eu entrei, ainda tinha aquela prancheta de cortar pedaços de impressões para poder fazer um layout de uma revista ou de fazer até uma coisa ainda para televisão, tabletop de televisão. E aí, quando eu comecei a trazer coisas em 3D, eu comecei a criar elementos extras que eram uma produtora depois colocaria em cima da imagem, da filmagem. Até que numa filmagem comercial de shopping, de Natal, eu pedi para acompanhar a filmagem. Estava com o meu trabalho adiantado e eu queria conhecer aquele trabalho de filmagem que eles faziam. E aí eu fui acompanhar, achei que, nossa, bacana e tal. E aí quando teve a edição, foi ter a edição, que a minha patroa ia, a diretora, né, de criação, ia acompanhar a edição na produtora. Eu falei, pô, me leva junto, eu quero ver como é que é. E aí eu gosto de contar essa história, porque eles estavam lá editando, na empresa que era uma associada da TV Zoom, era produtora, a TV Zoom era canal, tinha produtora. E aí eu cheguei lá, comecei a ver, eu estava só olhando, ninguém me apresentou, fiquei no cantinho assim, estava em pé primeiro, arrumei uma cadeirinha depois, fiquei só vendo o que eles estavam fazendo. Era uma edição no Premiere.
E aí, de repente, tiveram que sair por um compromisso, almoço e tal. E quando saíram, eu estava lendo uma revista, eu não vi eles saírem. Você estava comprando uma parte, estava uma parte burocrática, e eles tinham editado mais ou menos metade do comercial. Isso não foi de Natal, não, foi Dia dos Pais. E aí saíram. Só todo mundo, de repente, fecharam a empresa. Me esqueceram lá dentro. Eu estava trancado dentro de uma produtora, que não era o lugar que eu trabalhava, a primeira vez que eu estava lá, e eu não tinha nada para fazer. Foi todo mundo almoçar e eu não tenho nada para fazer aqui. Aí eu olhei para aquele computador, aquele Premiere estava aberto ali, eu falei, pá. Aí eu acho que deu para captar mais ou menos o que eles estão fazendo aqui. Aí eu salvei o projeto com outro nome. Outro nome, vou fazer. Vou tentar continuar esse negócio só de onda. Aí eu fui lá, fiquei mexendo. Quando voltou todo mundo, Já estava pronto. Sentaram, quando o cara da produtora sentou, olhou para aquilo ali. Quem foi que terminou aqui o comercial? Aí começou a falar com um, com o outro, o pessoal tinha chegado. Alguém mexeu aqui? Não. Aí ele olhou para mim. Aí que ele me viu. Quem que é você? O que você está fazendo aqui? Foi você que fez isso? Foi. Você edita? Primeira vez que eu faço isso. E aí ele começou a se interessar pela história, né? Eu falei, não. Aí me apresentaram, me contaram minha história um pouquinho. E aí eu fui me interessar pela edição. E aí, a partir daí a empresa começou a usar a produtora para filmar. Eles mandavam os arquivos, eu editava, levava de volta para botar na fitinha, eu levava lá na Serra Mar na fitinha e levava lá para a exibição na televisão. Então começou a ter esse processo assim. Aí até que finalmente ele me chamou para trabalhar na televisão, porque falou, esse cara aí vai ser um trunfo para mim aqui.